Nunca imaginei que seria eu quem descobriria a traição no meu próprio casamento. Mas lá estava eu, sentada à mesa de jantar em família, observando as mãos do meu marido tremerem ligeiramente enquanto ele pigarreava. Era como se o ar da sala tivesse ficado mais denso. Como se todos os presentes soubessem que algo importante iria acontecer. Meus pais, minha irmã, minhas tias, todos rodeando a mesa com a alegria habitual de uma reunião familiar. Mas eu estava longe da alegria naquele momento. A atmosfera estava carregada e, embora eu soubesse disso, não queria acreditar no que estava para acontecer. Alejandro bateu com uma colher na taça de vinho. Um som que interrompeu a conversa ao seu redor. Havia algo naquele som que me arrepiou por dentro. Olhei para o rosto dele. Aquela mistura de ansiedade e uma estranha segurança. Ele não estava preocupado com o que estava prestes a dizer. Ele não estava preocupado comigo. Ou com o que tudo isso poderia significar para nós. Para a família. Tenho um anúncio a fazer. Disse Alejandro, com a voz um pouco trêmula no início. Mas firme no final da frase. Meus olhos se moveram em direção a ele. Meus pensamentos correndo rapidamente em todas as direções possíveis. O silêncio foi absoluto. Todos na mesa olharam para ele com expectativa e, mesmo sabendo disso, não consegui me preparar para o que estava por vir. O que aconteceu a seguir foi a coisa mais surreal da minha vida. Alejandro olhou para mim brevemente antes de falar novamente. Quase como se tivesse parado um momento para ter certeza de que todos estavam olhando para ele. Para ter certeza de que o cenário estava montado. Eu e Mariana vamos nos divorciar. Continuou ele. E a frieza de sua voz, como se isso fosse algo tão trivial, me fez respirar fundo, embora meu pulso continuasse acelerado. Naquele momento, o mundo ao meu redor desapareceu. Ele não conseguia entender o que acabara de ouvir. Agarrei a mesa com força, tentando ficar de pé, enquanto murmúrios começaram ao meu redor. Minha mãe, como se fosse uma reação automática, engasgou de surpresa, levando uma das mãos ao peito. As sobrancelhas de papai franziram, tentando entender o que estava ouvindo. Valéria, minha irmã, ergueu os olhos e, por um momento, nossos olhares se encontraram. Não pude evitar. O nó no meu estômago aumentou. Seu rosto estava pálido e sua boca se movia levemente. Como se ele estivesse tentando dizer algo. Mas não conseguisse. Minha mãe, que sempre foi a primeira a intervir para defender qualquer acusação ou esclarecer mal-entendidos. Não disse nada. Seus olhos se moveram de Alejandro para mim, em busca de uma reação que nunca aconteceu. Eu sabia que esperaria lágrimas, gritos e até um colapso emocional. Mas não. O que ele viu foi um rosto estoico. Uma calma que poderia ter perturbado aqueles que me observavam. Eu não fiquei surpreso. Eu já sabia de tudo. Todos. No entanto, Alexander não terminou. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Como se estivesse chegando a um ponto sem volta. Seus dedos pousaram na mão de Valeria e meu coração parou. Valéria e eu, nos apaixonamos. Lutamos contra isso há anos. Mas às vezes o amor escolhe você. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase poderia cortá-lo. Minha mãe murmurou algo inaudível. Mas imediatamente você pode ver a expressão de terror e arrependimento em seus olhos. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele não conseguia acreditar que sua filha, a irmã com quem compartilhou tantos anos de vida, estivesse envolvida em uma traição tão profunda. Meus olhos encontraram os de Valéria novamente. Ela olhava para Alejandro como se tudo estivesse perfeitamente bem. Como se essa fosse a verdade indiscutível de sua vida. Seus olhos deslizaram de mim para ele. E pude ver que ele estava lutando contra as lágrimas. Mas não havia espaço para chorar. O que ele fez foi muito maior que isso. O olhar de Alexandre não era de arrependimento nem de culpa, mas de uma frieza inabalável. Como se tivesse certeza de que o que havia feito era justificado. Como se não houvesse outra opção. Minha irmã não poderia ser a vítima da história dela. Ela não poderia ter sido enganada. Assim, na sua mente, foi criada uma narrativa perfeita. Uma história de amor proibido que os uniu. O tipo de amor que ele acreditava justificar qualquer coisa. Até mesmo a destruição de uma família. Tirei um momento para respirar profundamente. E então, com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo, tirei meu telefone da bolsa. As mãos de todos foram instintivamente para seus próprios telefones e eu sabia que o momento havia chegado. Minha mente estava fria e meu coração não batia mais pelo que tinha sido meu casamento. Em vez de gritar, chorar ou destruir a louça como todos esperavam, simplesmente balancei a cabeça. Por favor. Todos verifiquem seus e-mails agora mesmo. Eu disse com voz firme. Alto o suficiente para que todos ouvissem. O murmúrio morreu imediatamente. Todos, perplexos, começaram a verificar seus telefones. Comecei a ver seus rostos mudando enquanto liam. Meu primo Emílio foi o primeiro a abrir a correspondência. Seu rosto passou da confusão à descrença e depois à profunda surpresa. Minha mãe, que estava à beira das lágrimas, abriu a correspondência e engasgou novamente. O conteúdo dos e-mails não deixou dúvidas. O que é que você fez? Valeria sussurrou.
seu rosto empalidecendo ao ler a mensagem. Alejandro, ainda em estado de choque. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele não conseguia ver que seu plano havia falhado. Eu, no entanto, estava apenas observando. Ele sabia o que tinha feito. A evidência estava lá, totalmente documentada. Cada mensagem, cada mentira, cada indício de sua traição foram meticulosamente compiladas. Em vez de cair na armadilha da manipulação emocional deles, eu estava assumindo o controle do meu próprio destino. Agora, não havia como voltar atrás. Todos viram a verdade, irrefutável e clara. A sala, que antes estava repleta de murmúrios e risadas, agora estava completamente silenciosa, com cada membro da família lendo os e-mails que havia enviado. Eu podia ouvir alguns deles respirando pesadamente, tentando assimilar a magnitude do que acabavam de descobrir. Meus olhos se moveram lentamente entre seus rostos, observando as reações de cada um. Minha mãe estava coberta por uma mistura de descrença e raiva reprimida. Sua mão tremia levemente enquanto segurava o telefone, incapaz de processar o que acabara de ler. Alejandro ainda estava olhando para a tela, o rosto agora mais pálido do que nunca. Ele estava preso e pude ver sua mente tentando juntar as peças da narrativa que ele havia construído. Mas a verdade estava lá e não havia como escondê-la. Valéria, por sua vez, não conseguiu manter a postura vitoriosa. Seus olhos normalmente frios e calculistas agora mostravam uma vulnerabilidade que eu não tinha visto antes. Era uma expressão que não conseguia entender na época. Talvez ele tenha percebido que tudo o que planejou, tudo o que esperava que acontecesse, não fazia mais sentido. Eles não podiam mais controlar o que viria a seguir. Meu pai, o primeiro a reagir, olhou para mim com uma fúria que raramente demonstrava. A reação calma que tivera até aquele momento desapareceu e deu lugar a um olhar determinado. Ele levantou a voz, alta e clara, como se quisesse que todos o ouvissem. Isso é impensável, disse ele, com a voz quebrada pela raiva. Valéria, como você pode fazer isso com sua irmã? Não pude deixar de notar a mudança em seu tom. A aspereza com que falava. Era como se a filha que ela criou com tanto amor e sacrifício não existisse mais. Ele olhou para Valéria como se ela fosse uma estranha e não o culpou. O que ele acabara de fazer era tão brutal que mesmo o meu pai, o homem que sempre demonstrou uma tolerância infinita, não conseguiu encontrar justificação para o que tinha acontecido. Minha mãe não disse nada imediatamente, mas seu olhar ficou mais severo. Ele se levantou da mesa e caminhou em direção à janela, como se precisasse respirar. Era como se a casa não fosse mais um lar, mas um lugar estranho e sem sentido. Ele não imaginava o que devia estar sentindo, tendo sua filha e seu genro destruindo sua família daquele jeito. Fiquei preso entre o amor que sentia por mim mesmo e a decepção pelo que Valéria tinha feito. Com o passar dos minutos, a confusão em seu rosto se transformou em raiva. Queria falar, gritar, mas não conseguia. Ele sabia que quaisquer palavras que dissesse não mudariam o que acabara de acontecer. Alejandro, por sua vez, tentava novamente recuperar o controle da situação. Ele estava visivelmente incomodado, procurando uma forma de reverter o ocorrido, como se ainda achasse que poderia manipular a narrativa. Mas a verdade veio à tona e não havia mais espaço para mentir. Mariana, ele começou com a voz trêmula. Isso não é o que parece. É só uma confusão. Valéria e eu. Não. Alejandro. Interrompi, minha voz firme e cortante. Não há confusão aqui. Não há mal-entendido. O que está acontecendo é exatamente o que você acabou de revelar, uma traição. Sua expressão mudou e, por um momento, vi o medo em seus olhos. Como se ele finalmente percebesse que não havia como escapar. Ele havia brincado com fogo e agora as chamas o cercavam. Mas eu não teria o luxo de vê-lo como uma vítima. Eu sabia que não era. Meu primo Emílio, que até então observava em silêncio, começou a ler o e-mail que eu lhe havia enviado. Seus olhos se arregalaram de incredulidade ao ver os detalhes dos encontros de Alejandro e Valéria. As evidências de suas viagens. As conversas íntimas. Eu não conseguia acreditar que minha irmã, que sempre considerei uma alma perdida, estivesse tão envolvida na destruição da minha vida. Seu olhar se voltou para Valéria com um misto de desdém e raiva. Isso não é possível. Que tipo de pessoa é você? Emílio exclamou, levantando-se da cadeira. O tom de sua voz foi como um golpe no estômago de Valéria. Pude vê-lo tentando manter a calma. Mas sua respiração estava acelerada e seus olhos não brilhavam mais com a mesma indiferença. Ela sabia que havia perdido o controle. Alejandro, por sua vez, tentou reverter a situação, mas seus esforços foram inúteis. A verdade já estava sobre a mesa e nada poderia apagá-la. Não precisamos fazer isso aqui, disse Alejandro, com a voz cheia de nervosismo. Este é um assunto privado. Não é algo que devemos compartilhar com todos. Privado, eu respondi, a fúria crescendo em meu peito. Isso é privado para você. Alejandro, não. Isso é algo que todos deveriam saber. Cada um deles tem o direito de entender o que você fez.
Você não é o único que tem o direito de contar sua versão. A atmosfera estava tão tensa que mal conseguia ouvir os murmúrios dos outros. O silêncio estrondoso estava pesado com a pressão das emoções não expressas. A verdade já havia chegado e com ela as consequências de suas mentiras. Minha mãe finalmente se virou e se aproximou lentamente da mesa. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma tristeza muito mais profunda do que a raiva que ele havia demonstrado antes. A decepção em seus olhos cortou como uma faca. Mariana, filha, ele sussurrou. Por que você não nos contou isso antes? Por que você não nos contou? A dor em sua voz era palpável. Ela estava em busca de respostas, tentando entender por que sua filha havia decidido manter silêncio sobre o que estava acontecendo. Mas não consegui. Não entendi o que havia vivido. Ela não conseguia entender a complexidade das emoções que desmoronavam diante dela. Amor, confiança, tudo o que foi construído em tantos anos de casamento e família. Tudo foi sendo destruído diante dos seus olhos. E não havia nada que ele pudesse fazer para impedir isso. Fiquei apenas em silêncio, olhando para minha mãe e depois para minha irmã, que não conseguia mais manter a fachada de vítima. A mentira havia desmoronado e não havia espaço para escapar. Quando finalmente olhei para Alejandro, percebi que não havia mais nada do que um dia foi nosso amor. Tudo em que ele acreditava era uma farsa. A verdade, crua e aterrorizante, havia-se estabelecido em meu coração e não havia como voltar atrás. O jantar continuou em pesado silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Os e-mails, os testes, os olhares trocados, tudo o que estava escondido sob camadas de mentiras e enganos estava agora exposto. Visível para todos. O confronto já havia começado. Mas para mim foi apenas o começo do que realmente importava, a reconstrução da minha vida. A sala da minha casa, antes cheia de risos e conversas, estava agora mergulhada num profundo silêncio. Todos na mesa olhavam para seus telefones, absorvendo com calma as evidências que ele havia enviado. Não houve necessidade de mais palavras. A documentação falava por si. No entanto, o peso da traição ainda pairava no ar, pesado como uma névoa que se recusava a dissipar-se. Meu olhar se concentrou em Alejandro, seu rosto pálido e sem cor, enquanto ele movia o dedo pela tela do telefone, tentando entender o que havia acontecido. Seu gesto foi desajeitado, como se não encontrasse as palavras certas para justificar o que não tinha mais justificativa. Eu me perguntei se ele alguma vez imaginou em sua vida que um dia seria exposto assim. Certamente não. A perfeição de sua máscara desmoronou diante de todos nós. Isso, não é o que parece. Ele murmurou, embora sua voz não tivesse mais a mesma autoridade de antes. Ele tentou, de alguma forma, manter sua posição, mas suas palavras soaram vazias, sem substância. A mentira que ele construiu ao longo dos anos estava desmoronando diante dele. E eu estava lá para vê-la cair. Observei em silêncio, enquanto a família ao meu redor continuava lendo os e-mails. Não houve pressa em suas expressões. Eles sabiam o que estavam lendo. Meus primos, tias, minha mãe, todos agora sabiam o que Alejandro e Valéria tinham feito. Mas o que me surpreendeu, ainda mais do que a dor da traição, foi a forma como Valéria reagiu. Seu rosto, antes tão confiante, agora mostrava sinais claros de angústia. Ela não manteve mais o olhar desafiador, mas evitou os olhares de todos, como se tentasse escapar da verdade que a cercava. Meu pai, que até então permanecia em silêncio, levantou-se lentamente da mesa. Todos os olhos se voltaram para ele. Seu rosto estava marcado pela fúria reprimida que sempre foi tão característica dele quando se tratava de proteger sua família. Sua voz, profunda, ecoou pela sala quando ele finalmente falou. Isso não faz sentido, disse ele, seu tom gelado como o vento do inverno. Como eles puderam fazer isso? Alejandro, como você pode trair sua própria esposa? E Valéria, como você pode trair sua própria irmã? Não havia necessidade de meu pai dizer mais nada. As palavras saíram de sua boca como punhais afiados. Cada uma delas destinada a perfurar a imagem que Alejandro e Valéria construíram com tanto cuidado. Minha mãe, que ainda observava a cena pela janela, virou-se para olhar para todos nós com o rosto contraído de dor. Seus olhos, vermelhos e cheios de lágrimas, não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Por que você não me contou antes? Minha mãe perguntou. Sua voz embargada. Por que você teve que esperar até que tudo isso chegasse a esse ponto? Por que você não me pediu ajuda? Fiquei em silêncio, observando a culpa e a raiva aparecerem nos rostos dos meus pais. Não era apenas a traição de Alexander que os separava, mas a de Valéria, depois de tudo que fiz por ela, depois de recebê-la em minha casa e dar-lhe uma chance. Agora tudo estava em pedaços. Valéria não conseguiu mais sustentar o olhar de minha mãe. Seus olhos se encheram de lágrimas e naquele momento, pela primeira vez, vi algo nela que não esperava, remorso. Mas não foi suficiente. As lágrimas que caíam de seus olhos não eram expiação suficiente pelo que ele havia feito.
Nenhum choro poderia apagar a traição. Sinto muito, sinto muito. Valeria disse, com a voz embargada, enquanto se levantava da mesa. Mas suas palavras soaram vazias. Não havia nada em seus olhos que indicasse que ela estava realmente arrependida. Ela estava envergonhada, sim, mas não se arrependia. Ela havia gostado da falsa sensação de poder que seu relacionamento com Alejandro lhe proporcionava e agora que tudo se tornara público. Seu único interesse era tentar salvar o que restava de sua reputação. Alejandro, ainda sentado, começou a dizer alguma coisa. Mas eu o interrompi com um gesto. Eu estava cansado de suas explicações vazias. Mentiras não tinham mais lugar naquela sala. Não havia mais espaço para palavras que não fossem a verdade. Isso é impossível, eu disse, minha voz firme e cortante. Não vou permitir que você continue manipulando esta situação. Não vou mais ser a esposa traída. Você não vai mais me machucar. Não vou permitir que você continue me humilhando. Alejandro olhou para mim surpreso. Como se não acreditasse que finalmente havia chegado o momento em que eu deixava de ser a vítima. Durante anos fui a esposa perfeita. A mulher que aguentava tudo. Que sacrificava tudo por ele. E agora aqui estava eu. Confrontando-o com a verdade. Com a realidade que ele tentava evitar. Eu não sei o que te dizer. Mariana, começou ele, levantando-se da cadeira. Mas isso não precisa ser assim. Podemos consertar isso. Apenas, me escute. Não quero ouvir você. Respondi secamente. Não quero mais mentiras. Não quero que você continue me dizendo que isso é algo que podemos resolver. Está feito. Alejandro, você já me mostrou quem você realmente é. Foi quando senti algo mudar em mim. Não senti raiva ou tristeza. Senti algo muito mais forte, libertação. Eu não estava mais com medo. Ele não precisava mais viver sob o jugo da sua mentira. Eu não precisava mais ser a mulher tentando salvar algo que nunca deveria ter existido. Eu sabia que o que se seguiria seria o fim de um capítulo. Mas também o início de algo novo. A família ao redor da mesa não parava de olhar para nós. Seus rostos refletiam uma mistura de choque e decepção. Mas com o passar do tempo começaram a processar o que realmente havia acontecido. Já não era apenas a história de um casamento desfeito. Era a história de uma mulher que decidiu assumir o controlo. Que enfrentou a verdade e que, ao fazê-lo, deixou para trás um passado cheio de mentiras. Minha mãe, apesar da dor, me procurou. Seus olhos, agora cheios de uma tristeza que só uma mãe pode sentir, encontraram os meus. Eu te amo, filha, disse ele, com a voz trêmula, mas firme. E eu estou aqui, sempre. Aquelas palavras, tão simples e tão poderosas, eram tudo que eu precisava ouvir. Ao olhar para ela, percebi que, embora meu mundo tivesse desmoronado, minha família ainda era meu refúgio. E pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que tudo ficaria bem. Após a revelação, o ar da sala ficou pesado. Todos na mesa sabiam que havia algo mais. As emoções da família eram cruas e, embora a verdade já estivesse exposta, ainda havia um sentimento palpável de desconforto, de incompreensão. Eu fiz o que tinha que fazer. Confrontei Alejandro e deixei claro que não seria mais a esposa sofredora e manipulada. Mas algo me dizia que isso não seria o fim. Não tão facilmente. Foi nesse momento que Valéria finalmente encontrou a voz. Ele se levantou da mesa, quase como se lutasse para não sucumbir à humilhação, e caminhou em direção ao centro da sala, com as costas retas e a cabeça erguida, como se tentasse recuperar o controle que havia perdido no momento em que a verdade veio à tona. Isso não está certo, Mariana, ele começou, com um tom frio, mas com uma raiva mal disfarçada. Você é realmente tão cego que não consegue ver o que está acontecendo aqui. Este não é apenas um jogo de traição. Isto não é tão simples quanto você pensa. Meus olhos se estreitaram quando ouvi suas palavras. A audácia com que falava era quase insuportável. Como ele ousa me dar lições de moral? Como poderia ela, aquela que destruiu nossa família, ter a coragem de me acusar de ser cego? Não, eu não iria deixá-lo escapar impune. Não fale comigo sobre o que é certo ou errado. Valéria, respondi, minha voz forte e segura. Você e Alejandro jogaram com tudo o que minha vida significou. Este não é um simples jogo de traição. Este é o colapso de tudo que eu conhecia. Valéria me olhou atentamente, mas o que vi em seus olhos não foi arrependimento. Não, foi fúria. Era a fúria de quem, ao ser exposto, não sabia como recuperar o controle. Ele não sabia como retomar as rédeas da história que vinha contando. O que eu não esperava era que não faria mais parte do roteiro dele. Você não entende, Mariana, ela continuou, dando um passo para mais perto de mim. Eu também sofri. Também tive que lidar com esse amor impossível. Tive que viver na sombra do que você esperava de mim. Sempre foi assim, né? Você sempre esperou que eu fosse a irmã perfeita. A filha perfeita. Mas eu não sou isso. Nunca fui. E Alejandro, ele me entendeu. Ele me via como uma pessoa real. Não como uma imagem perfeita. Suas palavras, cheias de veneno e manipulação,
Me atingiram como uma rajada de frio. Eu não entendia porque ele estava tentando me fazer sentir culpada. Como se fosse eu quem tivesse feito algo errado. Em vez de me sentir magoado, fiquei cada vez mais indignado. Como ele poderia justificar o injustificável? Como ela pode, com tanta calma, reescrever a história da qual foi vítima? Não, Valéria, você não é a vítima aqui. Você fez o que queria fazer, sem pensar em mais ninguém, sem considerar o que isso significa para os outros. Alejandro não te entendeu. Ele usou você, e você o deixou. Você decidiu me trair. Para mim, sua irmã, que lhe ofereceu sua casa, seu apoio, sua confiança. O que mais me dói não é a traição de Alejandro. O que realmente me dói é que você, minha irmã, foi capaz de fazer isso. Você falhou comigo de uma maneira que nem consigo descrever. Valéria hesitou por um momento. A fúria em seu rosto deu lugar a uma expressão de dúvida. Talvez, no fundo, ele soubesse que não havia como justificar o que havia feito. Mas, em vez de reconhecer a sua culpa, ela apenas se fechou ainda mais. Como se as palavras de conforto fossem um golpe direto no seu orgulho. Não seja santa, Mariana. Todos nós temos segredos. Todos nós temos nossas próprias misérias. Você realmente acha que é melhor do que eu? Você realmente acha que seus sacrifícios a tornam mais digna? Eu não pedi para você me aceitar. Eu nunca te pedi nada. A essa altura, o veneno em sua voz era tão evidente que tive dificuldade em manter a calma. Mas eu não iria cair na armadilha dele. Eu não ia deixar sua manipulação me afetar mais. Não se trata de ser melhor. Valeria, é sobre ser honesto. É sobre ser leal. E você não era, nem com Alejandro, nem comigo. E essa é a diferença. Minhas palavras, frias e claras, colidiram com a arrogância de Valéria como uma parede de tijolos. Ela, que sempre se fez de vítima, de incompreendida, não tinha mais onde se esconder. Ele não podia mais manipular a situação ou brincar com os sentimentos dos outros. Ele já havia feito isso uma vez. Mas agora não tinha mais espaço para seu teatro. A verdade, a dura verdade, foi exposta a todos. Vendo a falta de reação de Valéria, Alejandro, que permaneceu em silêncio durante todo o confronto, finalmente falou, com a voz vacilante, mas cheia de um misto de arrependimento e frustração. Mariana, por favor, isso não é fácil para nenhum de nós. Eu sei que cometi um erro terrível. Peço desculpas mesmo, mas eu quero também que você entenda que o que aconteceu com Valéria não foi planejado. Não foi algo que queríamos que acontecesse. Simplesmente aconteceu. Virei-me para ele, com o coração disparado. Ela não conseguia acreditar que depois de tudo que ele tinha feito, ele ainda tinha coragem de pedir perdão daquele jeito. Como se houvesse algo que pudesse mudar o que já estava feito. Eu estava tão cansado de ouvir suas desculpas. Você não tem o direito de me pedir nada. Alejandro, nem perdão nem compreensão. O que você fez não tem justificativa. E o que mais me dói é que você tentou brincar com todos nós. Manipulando a situação, fazendo-nos acreditar que isso era apenas uma questão de amor. Mas não é, o que você fez foi uma traição. Uma escolha que você fez para si mesmo. E eu não vou mais fazer parte da sua história. Não sou mais a mulher que pode perdoar tudo. Nem aquela que fica esperando por uma mudança que nunca acontecerá. Valéria olhou para ele perplexa. Como se tentasse encontrar algum sinal de esperança em seu rosto. Mas nada. Não havia como voltar atrás no que ele havia feito. Não havia mais nada a dizer. A tensão no ar era palpável. Mas já não sentia o peso da sua manipulação. Eu sabia que estava no controle agora. Eu sabia que este era o momento de tomar a decisão final que mudaria minha vida. A tensão na sala era palpável. As palavras trocadas entre Alejandro e Valéria já não tinham o mesmo peso. A verdade irreparável, já havia sido revelada. Porém, o que restou agora não foi apenas a queda da fachada do relacionamento. Mas o momento em que cada um dos familiares, que até então eram apenas espectadores, teria que ocupar o seu lugar na história que estava sendo escrita. Meu pai, com voz profunda e firme, foi o primeiro a reagir. Ele, que sempre foi um homem de poucas palavras, sabia que não poderia ficar calado. Ele olhou para Valéria e depois para Alejandro. O rosto cheio de raiva e decepção. Eu nunca pensei que teria que ver isso. Nunca pensei que minha filha, e meu genro, pudessem se rebaixar a algo tão cruel. Disse ele, seu tom cheio de amargura. Eu, de minha parte, não pude deixar de sentir um estranho alívio ao ouvir essas palavras. Meu pai, sempre tão distante, sempre tão lógico e racional, via agora o que eu via, a verdade, com ela. A magnitude dos danos. Mas o que realmente me surpreendeu foi o seu próximo passo. Ele se levantou da cadeira e caminhou em direção a Alejandro. A sala, que até então tinha sido um campo de batalha de emoções, tornou-se mortalmente silenciosa. Você é um homem de honra, Alejandro, ou pelo menos é nisso que acreditávamos. Mas isso é traição. E não só para Mariana.
É para nossa família. Para tudo que construímos juntos. Meu pai parou na frente dele. Com o olhar fixo. E por um momento vi em seus olhos uma mistura de desdém e decepção tão profunda que senti um nó no estômago. Alejandro. Como se fosse uma criança presa. Não respondeu. Ele apenas ficou ali, imóvel, sem saber como reagir. Ele estava tão acostumado a manipular, controlar a narrativa ao seu redor, que agora, na frente de todos, não conseguia encontrar palavras que pudessem salvá-lo. Minha mãe, por outro lado, estava além das palavras. A ferida era profunda, grande demais para ser mitigada pelo simples arrependimento. Ela se levantou da mesa com a cabeça baixa, como se todo o peso da traição da filha e do genro a tivesse esmagado. Eu não conseguia olhá-los nos olhos. Ele sabia que nunca seria capaz de ver Valéria da mesma forma. A menina de quem ela cuidou, que ela criou com tanto amor, era agora a mulher que destruiu sua família. Não sei o que fazer com tudo isso. Mariana, disse minha mãe, com a voz embargada enquanto se afastava em direção ao corredor. Não sei como perdoar isso. Olhei para ela em silêncio. Naquele momento, eu não tinha respostas para ela. Eu também não sabia como processar tudo o que havia acontecido. A traição de Alexander me magoou tão profundamente que eu ainda não conseguia entender como isso tinha chegado a esse ponto. Mas o que mais me machucou foi ver minha irmã, a mulher que já foi minha confidente, agora transformada na vilã dessa história. Enquanto a família começava a digerir o que acabara de acontecer, Valéria tentava retomar o controle da situação. Ele se aproximou de minha mãe, com as mãos levantadas num gesto de súplica. Mãe, por favor, não me olhe assim. Eu não queria que tudo isso acontecesse. Eu não sabia como lidar com isso. É que Alejandro me fez sentir especial. Ele me fez sentir como se tivesse sido visto pela primeira vez na minha vida. A voz de Valéria falhou na tentativa de explicar. Mas o estrago já estava feito. As palavras, embora parecessem sinceras, não poderiam desfazer o que ele havia feito. Minha mãe não respondeu. Ele simplesmente olhou para o chão, incapaz de encará-la. Seu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. A revelação pública da traição ocorreu. Mas a batalha estava longe de terminar. Alejandro, Valeria, minha mãe, todos estavam presos em seus próprios mundos de culpa, tristeza e arrependimento. Mas eu não poderia mais continuar sendo espectador do seu drama. Ela não poderia mais ser a vítima vendo tudo desmoronar ao seu redor. Respirei fundo e fui em direção à porta. Vou sair para tomar ar. Preciso pensar. Preciso ficar sozinho. O olhar do meu pai me seguiu enquanto eu me afastava. Mas não parei. Eu sabia que o que faria a seguir não seria fácil. Mas era necessário. Chegou a hora de assumir o controle, de tomar novamente as rédeas da minha vida. Ela não poderia continuar vivendo sob a sombra da traição. Não poderia continuar sendo a mulher que vivia para agradar aos outros. Enquanto caminhava em direção à porta, ouvi Alejandro me chamando. Mariana, por favor, podemos conversar sobre isso. Podemos encontrar uma solução. É só me ouvir. Eu não voltei. Não precisei ouvir mais desculpas. O que eu precisava era encontrar a paz. Encontrar a minha própria verdade. A noite caiu rapidamente, mergulhando a casa na escuridão. Lá fora, a brisa fria batia em meu rosto enquanto eu caminhava pela calçada. Perdido em pensamentos. Cada passo que dava me afastava um pouco mais do caos. Um pouco mais longe das mentiras que cercavam minha vida. O ar estava fresco, limpo e, por um momento, senti que poderia respirar novamente. Eu não sabia o que iria acontecer a seguir. Ele não sabia se algum dia conseguiria perdoar Alejandro ou Valéria. Eu não sabia como seguir em frente com minha vida depois de tudo o que aconteceu. Mas eu sabia de uma coisa. Ela sabia que não estava mais disposta a continuar sendo vítima de sua história. O confronto final, a revelação pública da sua traição, foi apenas o começo. Agora foi a minha vez. Minha vez de reconstruir minha vida, de tomar as rédeas do meu destino. Eu não seria mais um espectador. Eu não seria mais uma esposa que esperava que as coisas mudassem. O que eu faria a partir de agora dependeria de mim. E naquela noite, enquanto a cidade caía em silêncio, senti como se um novo capítulo estivesse começando. Um capítulo que escreveria com as próprias mãos. Sem o peso das mentiras que me prenderam por tanto tempo. A noite que se seguiu ao confronto foi um turbilhão de pensamentos. Eu não conseguia parar de me revirar na cama, presa entre a necessidade de entender o que havia acontecido e o desejo de escapar de tudo. A casa que tinha sido meu lar já não era o refúgio que era. Cada canto, cada objeto que ela compartilhou com Alejandro parecia impregnado de suas mentiras, de suas traições. E Valéria, minha irmã, a mulher em quem eu confiava, era agora apenas uma sombra do que ela tinha sido. Eu não poderia deixar a traição dele definir o resto da minha vida. Eu fui arrastado para o mundo de engano deles por muito tempo. Ao amanhecer, o silêncio na casa era absoluto. A luz do sol entrava suavemente pelas cortinas, marcando o início de um novo dia. Mas para mim,
Este não foi um dia comum. Foi o primeiro em muito tempo em que pude pensar por mim mesmo. Onde não tive que me preocupar em agradar a Alejandro. Nem com as expectativas de minha mãe. Nem com o olhar condenatório de Valéria. O peso que ele carregou durante anos. O fardo emocional da traição. Começou a desaparecer. Saí da cama, sentindo uma estranha sensação de alívio. Era como se toda a dor e confusão das últimas semanas estivessem sendo desvendadas. Camada por camada. Cada minuto sem a pressão das mentiras foi uma pequena vitória. Olhei-me no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, vi a mulher que realmente era. Nem a esposa, nem a irmã, nem a filha. Só eu, Mariana Vega. Uma mulher que se machucou, mas que decidiu não ficar de joelhos. Passei o dia organizando meus pensamentos. Tirando coisas que ficaram pela casa. Enchendo caixas com lembranças de uma vida que não existia mais. Cada foto, cada carta, cada objeto que compartilhei com Alejandro me fez sentir mais forte. Era como se eu estivesse me separando fisicamente da vida que construí com ele, mesmo que doesse. Eu sabia que tinha que fazer isso. Eu não poderia ficar preso ao passado. Não mais. À medida que a tarde se aproximava, recebi uma mensagem do meu advogado. Ela revisou os e-mails, as evidências, os registros. A evidência era irrefutável e agora só faltava decidir como proceder. Você queria um acordo rápido. Ou eu queria lutar por outra coisa. Pela minha dignidade. Eu sabia a resposta. Fui ao escritório do advogado naquela tarde. O escritório estava silencioso, com uma luz quente entrando pelas janelas. Quando entrei, Helena me cumprimentou com um sorriso compreensivo. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que cada passo que dava em direção ao divórcio era um passo em direção ao desconhecido. Mas também um passo em direção à minha liberdade. Como você se sente, Mariana? Ele me perguntou, olhando para mim com um olhar que não era de pena, mas de respeito. Eu me sinto bem, respondi com firmeza. Estou pronto para dar o próximo passo. Não vou ficar preso nesta mentira. Preciso seguir em frente, não apenas por mim, mas por tudo que mereço. Helena assentiu, olhando os papéis em sua mesa. Você tem as evidências. Você tem a força. Faremos isso de uma forma que beneficie você. Tanto legal quanto emocionalmente. Eu sabia que o que estava por vir seria complicado. O divórcio não foi apenas um processo legal, foi uma reconstrução da minha vida. Dos meus sonhos. Dos meus objetivos. Da minha identidade. Cada decisão que tomei daqui em diante teve que ser minha e somente minha. Não queria mais empates. Não queria mais jogos emocionais. Eu queria ser livre. Nos dias que se seguiram, comecei a tomar decisões que nunca imaginei que tomaria. Matriculei-me num curso de design gráfico. Algo que sempre quis fazer. Mas deixei de lado por medo do que os outros iriam pensar. Comecei a estudar novas áreas da computação, ampliando meus conhecimentos, percebendo que ainda havia tanto para descobrir, tanto para aprender. Senti como se minha vida estivesse sendo reconstruída, pedaço por pedaço, e tudo o que antes me impedia, todas as mentiras e dúvidas, estavam desaparecendo. A primeira vez que me senti completamente em paz foi andando sozinha pelo parque. O sol se punha, colorindo o céu com tons quentes, e eu, com uma xícara de café na mão, observava o mundo com uma nova perspectiva. A traição de Alejandro e Valeria não me definia mais. Ela não estava mais presa em sua narrativa. Eu era dono da minha história e a estava escrevendo em meus próprios termos. Recebi um telefonema naquela tarde de minha mãe. Eu tinha evitado falar com ela desde o confronto, pois sabia que ainda não estávamos prontos para nos enfrentar. A relação entre nós, embora sempre tenha sido próxima, estava agora marcada pela desconfiança e pela dor. Mas naquele dia algo mudou. Minha mãe não estava buscando conforto nem tentando justificar nada. Eu só queria saber como ele estava. Mariana, quero que você saiba que, embora eu não entenda tudo o que aconteceu, estou te apoiando. Sei que não é fácil, mas estou aqui, para o que você precisar. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma. Eu não esperava que as coisas voltassem a ser como eram antes. Mas pelo menos eu sabia que minha mãe tinha me visto, me ouvido, e naquele momento, isso foi o suficiente. Nas semanas que se seguiram, o processo de divórcio avançou rapidamente. Alejandro tentou entrar em contato comigo diversas vezes. Mas não havia mais espaço para desculpas ou promessas vazias. Eu não queria falar com ele. Não queria ouvir mais desculpas. A última vez que respondi a ele foi para deixar claro que o tempo dele na minha vida havia acabado. Deixei-o saber que, embora ele estivesse tentando reconstruir sua vida, eu já havia começado a reconstruir a minha. E essa era a única coisa que importava. Um mês depois, mudei para um novo apartamento. Um espaço pequeno, mas meu, um lugar onde eu pudesse respirar sem que as sombras de sua traição pairassem sobre mim. Me cerquei de amigos, de novas experiências, de novas oportunidades. Finalmente estava vivendo para mim mesmo, não para agradar aos outros. E embora a ferida ainda fosse profunda, algo dentro de mim me dizia que o futuro tinha algo muito melhor preparado para mim.
Naquela noite, sentado no meu sofá novo, observando o céu pela janela, eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Eu havia deixado para trás tudo o que me impedia e agora, finalmente, poderia ser a mulher que sempre quis ser. A mulher forte e independente que aprendeu a viver de acordo com as suas próprias regras. E embora o caminho a seguir permanecesse incerto, eu sabia que iria percorrê-lo com a cabeça erguida, independentemente do que o futuro reservasse para mim.